Bom, então vamos lá. Nós estamos em colonização portuguesa, vamos falar de União Ibérica agora, tá? Em 1578, Sebastião, né, o rei Sebastião, ele foi participar de uma luta em Alcácer, a famosa batalha de Alcácer Quibir. Essa era uma batalha que acontece no Marrocos, né, e esse rei nunca mais volta. Como o Dom Sebastião não volta, né, automaticamente não tem herdeiro ao trono, o rei da Espanha, o Filipe, ele pede para si o trono de Portugal, né, porque ele era primo, ele era parente de sangue, né, dos herdeiros daqueles que detinham o poder sobre Portugal. E aí, como ele tinha essa característica de poder pedir o trono, ele consegue receber o trono. Só que tem uma diferença, tá? A União Ibérica é a união de Portugal e Espanha. Porém, cada um mantém as suas casas parlamentares, as suas questões administrativas separadas. Quer dizer que continua tendo uma casa espanhola e continua tendo uma casa portuguesa. Isso foi fundamental depois para a lógica de reconfiguração do processo de reis, né, para Portugal. Quando começa a acontecer aí a ideia da União Ibérica, o que acontece? A Holanda era um país que tinha conseguido o seu processo de independência dos espanhóis. E aí a Espanha, assim que se torna toda poderosa, né, porque na verdade, para vocês terem uma ideia, a frase que representa esse período da Espanha era que no Império Espanhol o sol não se punha. O que quer dizer isso? O Império Espanhol era América do Sul, América do Norte, América Central, África, rotas comerciais para a Índia. Imagina a quantidade de lugares que estava a Espanha ao mesmo tempo. Por isso que se falava que o sol no Império Espanhol não se punha. Foi um grande período aí para a Espanha. E nesse processo, a Espanha proíbe as relações econômicas de exploração do açúcar que a Holanda detinha aí com a região de Pernambuco. Então a Holanda meio que é expulsa, né, dessa relação. Como a Holanda queria continuar essa exploração da cana-de-açúcar no Brasil, nós vamos ter, né, a partir da União Ibérica, a invasão holandesa, ou as famosas invasões holandesas. É os holandeses invadindo a região norte brasileira ou nordeste brasileiro. Essas invasões vão começar a acontecer no ano de 1624. O primeiro lugar que os holandeses invadem é Salvador, a capital do Brasil. Para vocês terem ideia, os holandeses vieram com tudo, porque eles conseguiram permanecer um ano em Salvador, de 1624 a 1625. A partir daí, de 1625 em diante, eles dominam Pernambuco, tá? Dentro da dominação de Pernambuco, nós vamos ter um período do governo, né, um período em que Pernambuco vai oferecer uma certa resistência, mas depois não tem jeito. Depois nós vamos ver a Holanda enviando um administrador para Pernambuco, o famoso Maurício de Nassau. O administrador, por exemplo, que colocou lá no norte do Brasil, ou no nordeste brasileiro, a ideia da liberdade religiosa. Tanto é verdade que a primeira religião, a primeira igreja judia que existe no Brasil, surgiu em Pernambuco. Aqui ele vai criar a Mauritânia, né, a cidade do Maurício de Nassau. Ele vai reformar toda Pernambuco, né, vai deixar uma cidade bem legal aí. A Holanda do Maurício de Nassau passa a ser a queridinha dos pernambucanos. Por quê? Porque os holandeses oferecem melhores condições de compra e de administração do próprio açúcar. Eles melhoram os engenhos, eles melhoram as ruas, eles melhoram tudo lá em Pernambuco. A partir de mais ou menos 1644, a coroa holandesa, ou os holandeses, começam a cobrar uma grande quantidade de impostos sobre os pernambucanos. Incidem grandes taxas sobre os pernambucanos. Ao passo que os pernambucanos não aceitam as cobranças estabelecidas pela Holanda. A Holanda começou a cobrar todos os investimentos feitos na cidade, começou a cobrar os empréstimos que ela falou que não quer cobrar para a melhoria dos engenhos. Os próprios pernambucanos resolvem, então, se estabelecer. No dia 19, né, agora nós comemoramos o Dia do Índio, né, dia 21, o Dia de Tiradentes, o Dia do Exército Brasileiro. O Dia do Exército Brasileiro é justamente criado pelas lutas travadas contra a Holanda dentro do que ficou conhecido como insurreição pernambucana.
A insurreição pernambucana é a insatisfação dos pernambucanos frente à administração holandesa. E aí os pernambucanos vão fazer as famosas batalhas dos Guararapes. As famosas batalhas dos Guararapes começaram a acontecer em 1649. Nós temos uma em 1648, 1649, nós temos duas batalhas dos Guararapes. É a Batalha dos Guararapes que reúne índios, portugueses e negros. Essas batalhas foram colocadas como unidade nacional. Por isso o exército usa esse dia como o dia do exército, o dia da formação do exército. Eles usam as batalhas dos Guararapes como pano de fundo aí, tá? Beleza? Os pernambucanos, naturalmente, eles são os famosos, né? Aqueles que receberam o direito de fazer a terra produzir, né? E aí, como eles ganhavam muito dinheiro com a produção de cana-de-açúcar ou da própria açúcar com a Holanda, num primeiro momento eles estavam favoráveis à Holanda. Depois vocês vão ver que eles vão chutar o balde aí com relação à Holanda, justamente porque começa a cobrar muitos impostos. Há um problema muito sério aqui, né? Qual é o problema? Depois que a Holanda é expulsa do Brasil, nós vamos ter o tratado, né? Vários tratados, o Tratado de Haia. O Tratado de Haia estabelece que Portugal deve pagar para a Holanda os prejuízos causados pela expulsão dos holandeses. Mas depois que a Holanda sai, ela passa a ser adversária econômica de produção de açúcar, né, no mundo do mercado externo. Isso é tão verdade que a economia canavieira brasileira entra num declínio. No mesmo momento em que o Brasil encontra o quê? O ouro, tá? O Brasil vai encontrar o ouro no mesmo momento que a cana entra em declínio e sobe o ouro. Lá no final do século XVII, o Brasil encontra ouro, tá? E aí o processo de exploração do ouro, de fato, né, começa no século XVIII aí. Que aí não vai durar nem um século, né? Vocês vão ver que em 1709 já tem a Guerra dos Emboabas, de repente começa a Guerra de Filipe dos Santos, de repente o ouro acabou. Menos de 100 anos, gente. Os caras gastaram Minas Gerais inteira. Mas, necessariamente, essa batalha aqui fica famosa. Mas mais famosa que a Batalha dos Guararapes para a prova do Enem é a insurreição pernambucana. Foi quando os pernambucanos resolveram pegar em armas e expulsar os holandeses. Aí contaram com a ajuda dos portugueses, fizeram uma grande esquadra, né? Portugal, negro, índio, tem Felipe Camarão, né? José Negrão, enfim, tem uma galera. Essa galera junta, né? Deu essa ideia de unidade nacional. Povos de origem diferente se uniram em torno do Brasil. É isso que ficou para o Exército e por isso que o Exército usa essa data como a data do soldado, a data do Exército, etc. e tal. A União Ibérica, pessoas, ela trouxe prejuízo para o Brasil imediato, porque ela deixou o Brasil, né, ela deixou essa região do Brasil sob o jugo dos holandeses durante muito tempo. Então, durante uns 20 anos, a Holanda ganhou todo o dinheiro, né, da produção da cana-de-açúcar, o que atrapalhou os negócios de Portugal, mas não por isso. Portugal continuou enviando as suas entradas, os bandeirantes continuaram procurando as tão faladas pedras preciosas, né? Aquilo que mais chamava a atenção dos portugueses. Tanto é verdade que daqui a pouco eles encontram. E aí, tudo que era cana-de-açúcar meio que volta a lógica para a lógica do metal, né? Para a lógica do ouro. É importante a gente lembrar que nesse interim, o número de índios que está morrendo por conta de doenças gravíssimas, só aumenta. Nós vamos matar aqui, ó, em média 70 milhões, né, 70 mil índios de uma mesma tribo com varíola. Nós temos um caso aqui de mortandade de índios por conta da barriga, né, ou da doença da bexiga, como era chamada a varíola, sei lá. Há um processo que, ao mesmo tempo, ele cresce economicamente para Portugal, mas ele vai dissociando a sociedade brasileira. A sociedade nativa, né, que são chamados aí de povos nativos, ela vai ficando relegada cada vez mais a um estreito pedaço de terra. E aí vai crescendo a ordem dos bandeirantes, né?
Os Bandeirantes, por exemplo, é uma sociedade que vai crescendo, formando uma sociedade mesclada entre índios e portugueses para facilitar a busca do índio no meio do mato, e enfim, coisas desse tipo aí vai favorecer aí a lógica do crescimento da sociedade formada a partir dessa miscelânea aí. Nós vamos continuar falando sobre isso, né, e também sobre o ouro brasileiro no próximo vídeo aí, beleza?